Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo privilégio que é estar na Tua casa, Senhor. Obrigada pelo privilégio que é, Senhor, ser residência, ser a Tua habitação, Pai. Obrigada porque nós somos Tua casa, porque nós somos templos do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela Tua obra maravilhosa em nossas vidas, porque agora o Teu Espírito está dentro de nós, habita em nós. Obrigada por isso. Oh, Espírito Santo, eu te convido, tem liberdade aqui. Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Tu sabes que não sou nada sem ti, que sem ti nada posso fazer. Eu me submeto ao teu senhorio, à tua vontade. Eis-me aqui, sopra teu vento. Vem com teu fluir, Senhor. Sou apenas um canal do fluir da tua presença, Pai. Que os nossos ouvidos agora sejam abertos. Se há alguém aqui com um tampão no ouvido, que os tampões caiam, Senhor. Se há escamas nos olhos, que as escamas caiam, para que a glória de Deus resplandeça, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Esse mês nós estaremos falando sobre mover do Espírito Santo. E eu não sei se você conhece o Espírito Santo. Quando a gente fala Espírito Santo, o que você pensa? Muita gente, quando a gente fala de Deus, Deus Pai, imagina um homem de barba branca, com cabelos brancos e esvoaçantes. As obras renascentistas retratavam Deus dessa forma, né? Tem um quadro, inclusive, famoso, né? de Deus tocando na mão do homem. É sempre essa imagem de Deus como sendo um homem branco, do cabelo comprido e de barbas brancas, né? Então, essa coisa bem europeia, né? E sempre se pensa em Deus como alguém bravo, Deus Pai como alguém bravo, alguém sempre irritado. E quando se fala de Jesus, também é aquela figura construída desde o período medieval, também no Renascimento, retratado como aquele homem louro dos olhos azuis, bonzinho, manso. Então, Jesus é como se fosse aquele que veio aplacar, né, a Deus Pai como bravo e Jesus como bonzinho. E o Espírito Santo, muitas pessoas imaginam como sendo o quê? Uma força, um vento, um fogo, uma fumaça. As pessoas, quando falam do Espírito Santo, costumeiramente imaginam que o Espírito Santo seja apenas uma força que interage, que move, um vento que sopra, uma fumaça. E a maioria das pessoas desconhece que o Espírito Santo é uma pessoa. Pode dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. A gente está falando nesse mês de abril sobre a terceira pessoa da Trindade. Embora eu não vá explicar o que é a Trindade, talvez você não consiga compreender amplamente o que seja a Trindade. O que você precisa saber é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Quando em Gênesis, capítulo 1, está escrito assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra traduzida como Deus é Elohim. E Elohim é uma palavra hebraica que, na verdade, é Deus no plural. É interessante isso. Elohim é Deus no plural, porque o singular de Deus é El Shaddai, El Leon, e Elohim é Deus no plural. E quando Deus vai criar o homem, ele diz, quem lembra do verbo? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, também no plural. É interessante isso. O que isso traz para mim e para você? Na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos. O Espírito, diz a Bíblia, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, no momento da criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam atuando em conjunto. Mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né, que vai de Gênesis até Malaquias, a gente fala de Velha Aliança, Antigo Testamento, nós vemos a atuação mais predominante de que pessoa da Trindade? Deus Pai. Deus Pai é a pessoa que mais aparece de maneira mais clara no Antigo Testamento.
e se relacionando principalmente com o povo de Israel. Mas a partir do momento em que a nova aliança acontece, né, e a gente está aqui também celebrando a Páscoa, aos domingos de manhã estamos falando sobre Páscoa, Jesus vem com que finalidade? Jesus, como sendo o Filho, ele vem para ser o nosso substituto. Jesus veio para ser o Cordeiro Pascal. Assim como aquele cordeiro que foi morto lá no Êxodo, na saída do povo do Egito, e cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas, e passava o anjo da morte e via aquele sangue e não entrava, ou seja, do mesmo jeito Jesus se tornou o nosso Cordeiro Pascal, porque ele é nosso substituto, ele veio morrer a nossa morte, a morte que nos estava destinada. Ele veio para cumprir toda a lei, ele veio para morrer e pagar pelas nossas transgressões. Essa foi a obra de Jesus. Mas no momento em que Jesus está terminando o seu ministério na terra, ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Não tenham medo, eu realmente sairei de cena, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei, o Pai enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. E é esse, o Espírito Santo, que começa de maneira mais clara e de maneira mais decisiva após Jesus ser assunto aos céus. Quando Jesus está, após a sua ressurreição, pronto para ascender aos céus, ele diz que ele dá instruções ao povo, aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Ou seja, o ministério do Espírito Santo, embora tenha sido o ministério do Espírito Santo não começou quando Jesus foi assunto aos céus. O Espírito Santo atuou durante a criação, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou por meio da pessoa de Jesus, mas o Espírito Santo agora é aquele que está em nós. É aquele do qual Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos. Deus enviará a vocês um outro Consolador, o Paracleto, que está conosco. E é sobre esse que nós vamos falar todos esses domingos à noite. Então, você precisa entender que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Para mostrar que ele é uma pessoa, olha, diz a Bíblia assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Ele não é apenas um poder ou uma força fantasmagórica, ele é alguém, ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Ele é uma pessoa que quer ter intimidade com você. E aí você pensa assim, você pode se perguntar: por que o Espírito Santo foi enviado? Por que Deus Pai precisou enviar o Espírito Santo depois que Jesus subiu aos céus? Existem diversas respostas, porque o Espírito Santo ele atua em nós de diversas formas, mas uma coisa que eu ouvi de um pastor e eu achei muito interessante: o Espírito Santo em nós hoje, ele vem para criar essa intimidade que nós precisamos ter com Deus. É por meio do Espírito Santo que você pode ter um relacionamento pessoal com Deus. Sem o Espírito Santo é impossível que você se relacione com Deus de maneira pessoal. Agora, o Espírito Santo passando a habitar dentro de você todos os dias, ele te possibilita viver essa intimidade com Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele não é uma força ou uma influência, ele é uma pessoa. Primeira coisa que você precisa entender, que ele é Deus, que ele é a terceira pessoa da Trindade. E como eu falei, Deus é um Deus trino. E o Espírito Santo também estava atuando na criação. E no Antigo Testamento, como o Espírito Santo atuava sobre o homem? Na velha aliança, antes de Jesus
encarnar, antes de Jesus, o Deus Filho, ser encarnado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava de diversas formas. Você lembra que sempre era dado uma unção especial a reis, a profetas, a sacerdotes? O sacerdote, o rei e o profeta eram pessoas que recebiam uma unção. E geralmente era representada mesmo num óleo que era derramado sobre a cabeça dessa pessoa. E diz as Escrituras que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, ou se apossava da pessoa, ou vinha sobre ela naquele momento por dar um revestimento especial que ela precisava para desempenhar aquela função. O rei precisava, o sacerdote, o profeta, mas é diferente hoje em dia. Hoje, depois da nova aliança, o relacionamento com o Espírito Santo, ele é muito mais e muito mais relevante do que apenas uma unção sobre a sua cabeça. O Espírito Santo, ele não se apossa de você. O Espírito Santo habita em você. E no Antigo Testamento, eu vou até falar um texto de Sansão, para mostrar como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Sansão foi um dos juízes, e ele tinha uma força enorme. Todo mundo deve ter ouvido falar de Sansão, que tinha os cabelos compridos, porque tinha feito o voto de Nazireu. E diz assim, em Juízes 14:6, foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai ou à sua mãe. Para mostrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo se apossava de determinadas pessoas, como acontecia com Sansão. Toda vez que vinha aquela força descomunal, era o Espírito Santo que se apossava de Sansão. Mas do mesmo jeito que o Espírito Santo se apossava, ele também se afastava. Ou seja, Sansão não era a habitação do Espírito Santo, como eu e você somos. Amém? Então, após a assunção de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, ele não estará apenas convosco, mas ele passará a habitar em nós. João 14, versículo 16 diz assim. João 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que fique convosco em alguns momentos? Só quando você está sentindo? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E depois em Atos 1:8, Jesus diz: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Jesus deixou a promessa que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, que nós nos tornaríamos testemunhas dele. Quando você recebe o Espírito Santo, você pode se tornar testemunha, você pode testemunhar de maneira eficaz. A testemunha fala de alguém que viu alguma coisa, alguém que participou, então pode dizer, né, no direito, a testemunha, a prova testemunhal é uma prova muito importante, porque a testemunha ela vai dizer que viu e que ouviu determinada coisa. Então nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra, mas isso só é possível e só se torna eficaz quando o Espírito Santo vem sobre nós e passa a habitar em nós. Amém? Então, o Espírito Santo, ele, embora, como eu falei, tenha atuado durante todo o ministério de Cristo, porque diz a Bíblia que quando Jesus ele encarnou, quando Jesus se fez carne, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todos os atributos de Deus. Em Filipenses diz que Jesus se esvaziou, assumindo a posição de servo. Então, quando Jesus vem e se torna homem, ele abre mão da onipresença, onipotência e onisciência. Aí você diz, nossa, é isso mesmo? Sim, Jesus não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não era onipresente. Ele não era onisciente.
Ele, quando estava aqui no seu ministério terreno, ele agia pelo poder do Espírito Santo. Tanto que o ministério de Jesus começou em que momento? Quando ele foi ser batizado por João Batista, e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E nesse momento o Espírito Santo o guiou para ser tentado no deserto. E a partir dali o ministério de Jesus começa. Tudo que Jesus realizou, ele realizou no poder do Espírito Santo. E isso para mostrar para mim e para você, que se você recebe do poder do Espírito Santo, como Jesus disse, você pode fazer as obras que ele fez. E obras maiores ainda. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, vocês podem fazer as obras que eu fiz. E obras maiores ainda. Porque o ministério de Cristo foi apenas 3 anos na terra. O ministério efetivo de Cristo, relatado nas Escrituras, durou apenas 3 anos. E há quanto tempo Jesus te chamou? Muita gente há mais de 3 anos. Então, isso que Jesus queria dizer. Se você crê, a Bíblia diz, né? Ele falou, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você entender que o Espírito Santo é para você, e você receber do Espírito Santo, e se permitir ser cheio do Espírito Santo, e permitir que o Espírito Santo se mova em você, você poderá realizar obras como Cristo realizou. E que obras são essas? Curar enfermos, libertar oprimidos. Gente, há tantas pessoas enfermas ao nosso redor, como o Glaucio falou, eu acho que hoje uma das enfermidades mais prolifera são as doenças da mente, da alma. É muita gente com depressão, é muita gente com transtorno de ansiedade generalizada, é muita gente com transtorno bipolar, é muita gente com síndrome do pânico, é muita gente com esquizofrenia. E as pessoas estão doentes, desesperadas. E é possível que você no trabalho seja procurada por alguém que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro. E às vezes você está se acovardando. E você não se sente capaz. Você que é nova criatura. Quem aqui é nova criatura? Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão bem alto. Você nasceu de novo? Você sabia que você que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo diz que você é templo onde ele habita, local da habitação de Deus. Então você não está só em momento nenhum. Você que é nova criatura, você sai por aí com o Deus, Criador dos céus e da terra, dentro de você. Aquele que criou todas as estrelas, bilhões de galáxias, aquele que criou o universo, os buracos negros, aquele que... Ele habita dentro de você. Se você parar para imaginar a grandeza disso, gente, você não sente mais medo. Você não fica desesperado. Se você entender que você é a habitação do Deus onipotente, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Você é a habitação do Altíssimo. Ele está em você e o Espírito Santo quer se relacionar com você. Ele quer falar contigo, ele quer mover, ele quer soprar o vento dele em você para te levar na direção que ele quer. Te levar às almas feridas, te levar aos cativos, te levar aos sedentos, porque você tem dentro de você fonte de águas vivas. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E diz as Escrituras que ele estava falando sobre o Espírito Santo que havia de descer sobre eles. Se você crê em mim, disse Jesus, haverá um rio a jorrar de águas vivas. E esse rio que jorra dentro de você é para ser lançado na vida das pessoas. Porque ele não te chamou para ser represa, ele te chamou para ser canal. Deixa essa unção fluir da tua vida. Deixa esse rio fluir através de você. E vai molhando a vida das pessoas ao seu redor. Estenda a sua mão e repreende a ação de Satanás na vida dos cativos. Estende a sua mão e declara cura sobre os enfermos. Estende a sua mão e vai alimentar o faminto. E vai vestir o nu. Você, representante de Cristo nessa terra, vós sois minhas testemunhas. Você não precisa ter medo. Você não pode se acovardar. Você é a igreja de Cristo. Por isso ele falou para os seus discípulos. Os discípulos, até o recebimento do batismo no Espírito Santo, eles apenas tinham contato com o Espírito Santo que estava na pessoa de Jesus. Por isso que ele disse, ele está convosco. Ele habita convosco, mas ele estará em vós.
Agora não, agora o Espírito Santo, ele está em nós. Mas, aí você vai me perguntar, mas Amanda, existem dois momentos, né, talvez há um degrauzinho que a gente sobe. Quando você aceita Cristo, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo de uma maneira. E quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo de uma maneira diferente. Então, eu vou explicar para você. O Espírito Santo, ele atua no novo nascimento. Diz aqui que quando você nasce de novo, o Espírito Santo, ele realiza uma obra no novo nascimento. Antes, o teu espírito, que estava morto por causa do pecado, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse seu espírito que estava morto, ele volta à vida. Esse espírito que eu estou falando não é o espírito de Deus, estou falando do espírito do homem. Todo mundo comigo? O espírito do homem que morreu lá no Éden quando pecou, porque quando Adão pecou, diz a Bíblia que ele morreu. Mas ele continuou vivo. Que morte era essa? A morte é espiritual. O espírito de Adão morreu. Por isso que o homem que não nasceu de novo, ele não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque a Bíblia de Jesus diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, só quem tem o espírito vivo pode adorar em espírito e em verdade. Então, quando você nasce de novo, o teu espírito, ele volta, ele está vivo e pode se relacionar com Deus. Isso acontece no novo nascimento. E em 1 Coríntios 12, 13 diz, pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só espírito. O que ele está falando aqui? O que Paulo está falando em 1 Coríntios 12, versículo 13? Ele está falando do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é batizado num só corpo. O que quer dizer batismo? Essa palavra batismo quer dizer mergulhar. Quer dizer ser colocado para dentro. Então, no novo nascimento, nós somos batizados em Cristo. Por quê? Nós passamos a ser enxertados ao corpo de Cristo. Todo mundo comigo? E diz que no novo nascimento, somos enxertados em seu corpo pelo Espírito Santo. Nós que antes éramos estranhos, nós que antes éramos inimigos de Deus, quando recebemos a Cristo, nós passamos a ser corpo de Cristo. Você é enxertado nessa videira que é Cristo. Você é enxertado no corpo de Cristo. E isso acontece quando você nasce de novo. E quando você se batiza nas águas, quando você mergulha nas águas, aquilo apenas simboliza algo que já aconteceu no teu espírito. Quando você se batiza nas águas, isso é uma declaração pública de algo que já aconteceu. No momento em que você recebe a Cristo, naquele momento você é enxertado, ou seja, você é batizado, você é colocado para dentro do corpo de Cristo. Todo mundo comigo? Está meio difícil de entender, não? Entende? Você era estranho, você estava fora. Vamos imaginar que Jesus é um corpo aqui. Você estava fora, você não era nenhum dedinho, nenhum pé, nada. Mas quando você recebeu a Cristo, você foi enxertado nesse corpo. Porque a Bíblia diz que a igreja é o quê? O corpo de... Ele é o cabeça e vocês são os membros desse corpo. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados nesse corpo e o Espírito Santo passa a morar em nós. E quando ele passa a habitar em você, o que ele faz em você? Ele tem uma obra que ele realiza em você. Ele faz a obra da regeneração. Diz em Tito 3, do 5 ao 7. O Espírito Santo, ele te lava, ele te regenera e te recria. Em Tito 3, do 5 ao 7, diz assim, não por obra de justiça praticados por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Você entende? Quando você nasce de novo, vem esse lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te regenera, ele te recria. Quando você nasce de novo, eu sempre falo isso, Deus não faz um remendo novo num espírito velho, Ele te dá um espírito novo. Você nasce de novo, é tudo novo. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Está escrito que aquele que está em Cristo é nova criatura, faz parte de uma nova criação. Ou seja, esse Espírito é onde o Espírito Santo habita. E ele mora em você e ele te guia, ele te regenera, ele te dá a certeza de que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele habita em nós, como eu falei, em 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, ela comete fora do corpo. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Quem nasceu de novo, quem é nova criatura, levanta a mão. Você sabia que o seu corpo não é mais seu? Que você não pode mais usar o seu corpo como bem lhe entende? Porque o teu corpo agora é templo do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo. Por isso você precisa vigiar muito em relação aos pecados sexuais. Porque a Bíblia mesmo diz, qualquer pecado que você comete é fora do corpo. Mas a imoralidade sexual, adultério, fornicação, vício de pornografia, tudo que você faz em relação a isso, você está pecando contra o seu corpo. O que você está fazendo? Você está ferindo o templo do Espírito Santo. Olha como é sério isso. Olha como é sério, é muito sério. Então, o Espírito Santo, no novo nascimento, ele te lava, te regenera e te recria. No novo nascimento, ele te dá a certeza de que agora você é filho de Deus. Ele habita em nós e ele é nosso mestre. Jesus falou que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Aí você diz, poxa, eu leio a Bíblia e não entendo. O que você precisa fazer? Falar, Espírito Santo, está escrito. Pai, está escrito na Bíblia que Jesus clamou a ti para que viesse o Consolador morar em mim e que esse Paracleto, que esse ajudador, ele seria o meu mestre, ele me ensinaria a respeito de todas as coisas. Em 1 João diz que você não precisa que ninguém te ensine, que a própria unção dele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Você não precisa ser dependente de pastor para dizer o que você tem que fazer. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, você vai para o teu quarto, você fecha a porta e diz, Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, o que eu devo fazer? E ele vai te mostrar. Você não precisa de muletas espirituais, você não precisa de depender do pastor para te dizer o que você deve fazer. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas, e não apenas isso. Ele faria você lembrar de tudo que Jesus falou. Ou seja, o Espírito Santo te lembra das Escrituras. Quando você está diante de uma dificuldade ou diante de uma tentação, o Espírito Santo vai lembrar. O que está escrito? Não está escrito que você é mais do que vencedor? Por que você está desesperado? Não está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que você é amado? Não está escrito que você é filho? O Espírito Santo te faz lembrar do que Jesus falou. Então você precisa entender isso, que ele é teu mestre, que ele é teu guia. E aí é isso que ele faz no novo nascimento. Então, novamente, quem nasceu de novo? Você tem o Espírito Santo como aquele que te regenerou, aquele que te recria, aquele que te regenera, que te transforma. Agora você tem a própria natureza de Deus em você. Você sabia disso? Que antes, quando nós éramos só descendentes de Adão, nós tínhamos a natureza de Adão em nós. A natureza pecaminosa de Adão. Mas quando você nasce de novo, você passa a ter a natureza do próprio Deus em você. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar tudo que você tem, vem para matar tudo que você tem e destruir tudo. Mas ele disse, eu vim para que tenham zoe, vida como Deus a tem.
Quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida, essa vida não era vida biológica, porque não está escrito lá bios, está escrito lá zoe. Então o que quer dizer? Jesus estava falando, eu vim para que vocês tenham a vida do próprio Deus em vós. E como é que a vida de Deus está em mim? Através do Espírito Santo que Ele me outorgou. Olha como é que tudo se linka. Então, quando você nasce de novo, você é regenerado, você é transformado, você agora tem o Espírito Santo para te guiar, você tem o Espírito Santo para ser teu mestre, para te ensinar, você tem o Espírito Santo para te lembrar das palavras de Jesus. Só que a ação do Espírito Santo não termina aí. Porque há algo muito maior que o Espírito Santo quer fazer na tua vida e através da sua vida, amém? E isso Jesus deixou. Atos 1:8 ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele deu uma ordem para que os seus discípulos, depois que ele voltou aos céus, ele disse, permaneceis em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E diz em Atos, capítulo 2, vou aqui para ler com você, Atos capítulo 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa foi a promessa feita por Jesus. Essa é a promessa que se cumpriu. A promessa que estava lá em Joel, capítulo 2, 28, que diz, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Isso lá no Antigo Testamento, Deus já prometeu que enviaria o seu Espírito. Ele diz assim, acontecerá depois que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas rederramarei o meu Espírito naqueles dias. E o próprio João Batista, antes de Jesus, profetizou, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estão entendendo? A promessa que estava lá em Joel, no Antigo Testamento, a profecia feita por Joel antes do ministério de Jesus começar, e agora Jesus também promete em João 7:37, ele diz assim, no último dia, no grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia! Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, Jesus estava falando dessa plenitude do Espírito Santo que foi dada à igreja e cujo cumprimento ocorreu no Pentecostes. E o Pentecostes foi só o momento inicial. Pois se você lê o Atos dos Apóstolos, você vê em todo local onde o Evangelho era pregado, todo local onde o Evangelho era pregado, as boas novas eram anunciadas, o Espírito Santo descia sobre aqueles que ouviam o Evangelho. Até sobre os gentios, sobre a casa de Cornélio. Diz que Pedro teve uma visão, então Deus o chamou a pregar para Cornélio, que era um centurião romano. Os romanos, você sabe, não faziam parte do povo de Israel. Até então, Pedro acreditava que o Espírito Santo não viria sobre os gentios. Na cabeça deles, não existiria uma nova religião inaugurada por Jesus. Era apenas o judaísmo que existia até aquele momento. Então, quando Deus fala com Pedro, e ele vai pregar lá na casa de Cornélio, ele começa a anunciar o Evangelho, diz que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre a sua casa, e eles começaram a falar em novas línguas. Nem batizados nas águas eles eram.
Para você ver, nem batizado nas águas eles eram, mas no momento da pregação do Evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo a tal ponto que passaram a falar em novas línguas. E assim aconteceu em diversas ocasiões no Atos dos Apóstolos. Não vou entrar ainda com certeza, nas outras semanas, os pastores estarão explicando para você o que é o batismo no Espírito Santo, o que acontece na sua vida no batismo. Ele vai falar sobre o que é o falar em línguas, a importância de falar em línguas. Se o falar em línguas é evidência, e eu digo que é a evidência no batismo do Espírito Santo, nós acreditamos e, de acordo com as Escrituras, nós cremos que o batismo no Espírito Santo tem uma manifestação visível, que é o falar em línguas. Então, você que está aqui e é nova criatura, precisa ir para a sua casa entendendo que o Espírito Santo te regenerou, que Ele é teu guia, que Ele é teu mestre, que te ensina a respeito de tudo, que Ele, além de tudo isso, que o Espírito Santo, Ele quer se derramar sobre você, Ele quer se derramar de maneira especial, que você mergulhe nele, através do batismo do Espírito Santo. Então, nesse mês, nós estaremos buscando a face de Deus. Às quintas-feiras aqui, eu quero até incentivar você a estar. Gente, o que Deus tem feito nessas quintas-feiras, você não pode ficar de fora. O pastor Rafael, né, nosso pastor lá do Recreio, que agora também está conosco, ele ficou impactado. Ele falou para o Glaucio, ele usou esse termo, que igreja pentecostal é essa? Que a igreja da quinta-feira é um mover do Espírito Santo tão tremendo aqui, que carrega quem está aqui. Se você está frio, a brasa se acende na hora. Venha buscar, porque eu creio que será grande a manifestação do Espírito Santo. Não apenas nesse mês, mas a partir desse mês. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você ouviu essa palavra e diz assim, eu quero mais do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, porque eu quero. E eu queria te fazer um desafio. Você que está com a mão no coração, eu queria te fazer um desafio a partir de amanhã. É um desafio meu e seu. Queria que você fizesse um voto com Deus. Eita, quando faz voto não pode descumprir, não. Queria que eu e você fizéssemos aqui, dessemos uma palavra diante de Deus e um dos outros aqui, que nós vamos separar pelo menos 10 minutos do nosso dia para buscar a presença do Espírito Santo. Esses 10 minutos você não vai pedir cura, você não vai pedir prosperidade financeira, você não vai pedir nada. Você vai falar, Espírito Santo, eu estou aqui de joelhos no meu quarto, clamando, vem! Espírito Santo, vem! Eu quero sentir esse rio de água viva fluindo dentro de mim. Oh, Espírito Santo, eu sou carente de Ti, Espírito Santo, eu preciso. Oh, põe a mão no seu coração e diz, Espírito Santo, te necessito. Coloca a mão no teu coração e diz, Espírito Santo, eu te convido, vem. Espírito Santo, sem você eu não posso nada, Espírito. Oh, Espírito Santo, vai clamando por Ele te ama, Ele quer se relacionar e diz, vem, Espírito, vem, Espírito Santo, eu te convido, vem encher meu coração do amor de Deus, vem, Espírito Santo, vem fazer a Tua obra, vem com os Teus sinais, vem com o Teu sobrenatural, Espírito. Glória! Vem com os teus dons, vem, eu quero ser a tua boca nessa terra, Deus, para profetizar, para falar a tua palavra, Deus. Espírito Santo, vem. Nós te convidamos, toma essa igreja é tua, Espírito Santo. Essa casa é tua, Espírito, tem liberdade aqui, move-te nesse lugar, Deus. Fala agora em línguas. Deixa o Espírito fluir na tua vida nessa noite. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas é de